O que motivou Raquel a roubar os ídolos de seu pai? Desde o início dos tempos, as pessoas sempre misturaram suas crenças e fé com objetos que consideravam sagrados. Isso fica claro na história de Raquel no livro de Gênesis 31:19. Vamos juntos entender o que motivou Raquel a levar de seu pai algo de muita importância, iniciando por Jacó, seu marido. Após um profundo encontro com Deus, Jacó inicia sua jornada espiritual em busca da salvação e do propósito divino para sua vida. Saindo de Berseba em direção a Harã com a intenção de visitar seu tio Labão, Jacó não imaginava o tamanho do processo que passaria. Em Harã, Jacó encontra Labão e sua filha Raquel, iniciando um período de desafios e aprendizados que seriam mais tarde os pilares da sua fé e caráter. Ao longo dos anos, Jacó passa por um processo contínuo de crescimento espiritual, enfrentando provações e buscando se alinhar com a vontade de Deus. Jacó conhece Raquel e se apaixona pela moça. Foi amor à primeira vista e teve uma ótima recepção na casa de seu sogro. Jacó começa a trabalhar para Labão e aqui começou os problemas. Jacó fez um acordo com Labão de trabalhar por 7 anos com o objetivo final de se casar com Raquel. Parecia muito tempo, mas para Jacó valeria a pena. Após 7 anos de espera, o tão aguardado dia do casamento chegou. Mas Jacó teve uma surpresa elaborada por seu sogro Labão. Ele foi enganado por seu sogro, que trocou Raquel por sua irmã Lia. Jacó acabou se casando com a irmã errada, e para se casar com Raquel, teria que trabalhar mais 7 anos. O tempo de Jacó sob o serviço de Labão não foi apenas sobre trabalho, mas também sobre entender relacionamentos, dinâmicas familiares e as complexidades do amor e do engano. Os anos adicionais de trabalho e a manipulação de Labão com os casamentos pintaram o quadro de uma família acostumada a intrigas. Os planos de Deus em nossas vidas são perfeitos, mas quando queremos mudar tudo de lugar, se apoiando nos nossos achismos e sabedoria terrena, as coisas podem tomar outro rumo. Veja em Gênesis 30, a vida de Jacó tem se tornado difícil com 2 esposas. Uma casa cheia de vida difícil e angústia não é exatamente o ambiente pacífico e amoroso que todos almejamos. Labão e Jacó entram em um jogo de esperteza. Jacó trabalhou para Labão por um total de 20 anos, e durante esse tempo os dois tentaram um ser mais esperto que o outro. Em meio às complexidades familiares, Jacó e Labão não foram exceção. Segundo Gênesis 31:41, Jacó trabalhou incansavelmente por 14 anos pelas 2 esposas, além de mais 6 anos pelo rebanho de Labão. Durante esse tempo, Labão mudou seu salário 10 vezes, evidenciando as tensões e disputas entre eles. Essa dinâmica reflete não apenas as dificuldades de comunicação e confiança, mas também a persistência de Jacó em alcançar seus objetivos, apesar dos obstáculos impostos por Labão. Porém, nada sai do controle de Deus. Fazemos nossas escolhas, às vezes boas, às vezes não tão boas, e Deus segue guiando-nos para onde precisamos ir. Jacó, tendo Deus com ele o tempo todo, percebe que o semblante de seu sogro Labão já não é o mesmo. Ele teme por sua segurança de suas esposas e filhos e foge da casa de Labão com todos os bens que adquiriu. E é aqui que Raquel entra em cena. Enquanto Labão tosqueava as ovelhas, ela roubou os ídolos da casa de seu pai. Um ato provavelmente movido por senso cultural, padrões religiosos familiares ou emocionais. Pense comigo. Eu e você fomos inseridos em culturas e sistemas religiosos que nos moldaram, criando em nós crenças e culturas diversificadas. Isso se deve às instruções que nossos pais passavam para nós enquanto pequenos. Crescemos e muitos de nós tomamos caminhos diferentes, quebrando os padrões que nossos familiares mais velhos nos condicionaram. Não é difícil pensar que com Raquel pode ter acontecido da mesma forma, mesmo tendo como esposo Jacó, servo de Deus. Mas os padrões e costumes familiares ainda estavam enraizados no coração de Raquel. Vamos considerar que o mundo em que Raquel vivia naquela época era uma crença generalizada de que divindades poderiam se manifestar e estar presentes dentro de ídolos ou estatuetas de pedra e madeira. Não eram apenas esculturas para as pessoas na época de Raquel, eles eram a própria personificação de deuses. Assim imaginavam. Então, quando lemos sobre Raquel roubando os objetos da casa de seu pai, Labão,
não é apenas um caso de um pequeno furto. Esse ato carrega camadas de significados religiosos e emocionais. Após essa fuga de Jacó, só no terceiro dia que Labão ficou sabendo e partiu atrás de seu genro e sua família. Mas antes disso, Deus já tinha dado um recado a Labão para que ele não falasse nem bem e nem mal de Jacó. Deus sempre sonda nossos corações. Ele sabe exatamente para onde estão pendendo as nossas paixões. Labão tinha maldade em seu coração contra Jacó e levou 7 dias para alcançar seu genro e toda a comitiva que o acompanhava. Ao se encontrar com Jacó, Labão o coloca como um sequestrador de suas filhas. Labão o acusa e o ameaça, dizendo que tinha nas mãos o poder de feri-lo. Mas por causa de um pedido de Deus, ele não faria isso. Gênesis 31:29. E aqui, mais uma vez, os ídolos de Labão entram na história. Ele acusa Jacó de ter furtado os terafins e começa a revirar as tendas à procura dos objetos. Raquel estava em uma situação difícil, vendo seu pai procurando os terafins e Jacó, seu marido, sem saber que ela estava com ídolos de seu pai. Raquel era casada com Jacó, mas viver sob o teto de seu pai Labão não foi fácil. Podemos imaginar que Raquel deve ter ficado muito frustrada. Talvez ela se sentisse ofuscada por sua irmã Lia, ou constrangida pelos modos controladores de seu pai. Por que outro motivo ela daria um passo tão ousado a ponto de roubar os ídolos de seu pai? Mas Raquel tem suas motivações. Ela não se levanta do camelo, pois estava sentada em cima dos ídolos de seu pai, como diz em Gênesis 31:35. E ela disse a seu pai: "Não se aborreça o meu senhor, que não posso levantar-me perante ti, pois o costume das mulheres está sobre mim." A mentira mostra que Raquel não tem intenção nenhuma de devolver os ídolos de seu pai, mas sim uma convicção que os terafins deveriam ficar com ela. Quando buscamos outros meios de suprir nossa fé, utilizamos de caminhos que o Senhor desaprova. Mentiras é o princípio da queda do ser humano. Devemos corrigir a rota enquanto temos tempo e deixar Deus conduzir as coisas do jeito dele. Raquel se arriscou por um grito de atenção como uma criança mimada, ou estava tentando assumir algum controle sobre sua própria vida. Quando analisamos as Escrituras, surgem mais possibilidades além de padrões familiares religiosos, como falei anteriormente. Existe a ideia de boa sorte, que Raquel poderia ter acreditado que ao possuir esses ídolos, ela poderia aproveitar o favor e as bênçãos que eles representavam. É como perguntar se ela achava que pegar esses objetos tornaria sua vida melhor. Mas também existe um outro lado para isso. Ao pegá-los, ela pode ter pensado que estava privando seu pai desses mesmos benefícios. Mas há mais na ação de Raquel do que apenas superstição ou desejo de sorte. Sua decisão de pegar esses ídolos também pode refletir sua luta com sua educação criada em uma cultura idólatra. Ela ainda não estava totalmente inclinada à fé de seu marido Jacó. Mas na vida tudo precisa ter um fim. Os caminhos errados, as mentiras que contamos, as superstições que seguimos. Precisamos pedir a Deus pessoas que tenham o apontamento certo e nos indique as direções que devemos seguir. E Jacó foi essa pessoa para toda a sua família, inclusive Raquel. Em Gênesis 35:2, Jacó diz à sua família que deixem de lado os deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e mudem suas roupas. Temos aqui uma revelação em que Jacó pede para abandonar os deuses estrangeiros. Isso nos mostra que sua família ainda cultuava os deuses de Labão. Partindo desta premissa, podemos dizer que os terafins escondidos por Raquel já não era mais segredo. O ato de Raquel roubar os ídolos de seu pai nos convida a refletir sobre a natureza da crença e valor que atribuímos a objetos físicos e a contínua jornada de fé. Esta história oferece lições atemporais sobre o comportamento humano e relacionamentos. Nos dá coragem para examinar os nossos motivos, considerar as consequências das nossas ações e refletir sobre como o nosso ambiente nos influencia. Nos alerta que nossa jornada de fé pode ser desafiadora, composta por uma mistura de tradições. Eu oro por cada um de vocês. Que Deus, na sua infinita sabedoria, derrame sobre vocês discernimento para a compreensão de que Ele, e somente Ele, pode realizar maravilhas na sua vida. Que coloque pessoas em sua vida que lhe indiquem a direção e que você entenda que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus está disponível a todos.
Este vídeo tem caráter informativo pautado nas Escrituras. Eu peço que você tenha sede por conhecimento da Palavra de Deus e que consulte a Palavra do Senhor todos os dias. Deus te abençoe.